E Babi, de novo eu aqui. E agora a gente vai falar de um tema que costuma, infelizmente, ser um problemão nas famílias brasileiras aqui, mas a gente vai resolver tudo agora, que é sobre finanças, principalmente quando a gente viaja. Você sabia que quando você vai para os Estados Unidos, se você vai fazer alguma compra, você não consegue fazer parcelamento nessas compras? Mas agora a gente tem a solução. E para isso, hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa o Rogério Teixeira. Ele que é arquiteto de sistemas. Seja muito bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E ele é quem vai resolver o nosso problema, não é, Rogério? É isso aí. Para dizer a verdade, o problema já está resolvido. Ó, Rogério, gente, você que está ligando a TV aí agora, ele tem uma empresa que facilita o parcelamento dessas compras. Ele vai contar para a gente como é que funciona essa empresa. Vai lá, Rogério, é com você. Então, todo o problema ele começou, aliás, o problema já existia, né? Quando você viaja para fora do país, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você chega lá, você tem a expectativa de que vai conseguir parcelar suas compras assim como está acostumado a parcelar aqui no Brasil. E na realidade é que você tem uma surpresa. E foi interessante porque a ideia ela surgiu, eu mudei para os Estados Unidos em 2015, mais ou menos em 2017, eu estava numa fila para poder comprar maquiagem para minhas filhas, né? Uhum. E tinha uma mulher na frente, uma brasileira, tentando pagar pelas compras dela, né? Ela iniciou um diálogo perguntando para a operadora do caixa se fazia parcelamento. E aí ficou aquele diálogo, porque ela não sabia perguntar e a menina do caixa também não sabia responder. Sim. Só que no final das contas não teve parcelamento, ela saiu, eu fiquei na fila. Bom, é uma coisa que precisa. E aí tinha alguns problemas que a gente precisava resolver ali, né? Que seria... a gente tem que ter um câmbio competitivo, precisa ser rápido e cumprir todas as regras de câmbio, porque câmbio é uma coisa chata. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma forma de que o brasileiro pudesse pagar pelas compras dele da maneira que ele está acostumado aqui no Brasil, com parcelamento. Que legal. E como é essa fórmula, essa forma? Como é isso? Como que acontece esse parcelamento? Então, hoje a gente está em algumas lojas já nos Estados Unidos, cerca de 1.000 lojas nos Estados Unidos, e em 19 estados. Mas a maior parte das lojas elas estão concentradas hoje na Flórida. Então, por exemplo, você vai em uma das lojas e provavelmente essa loja está sinalizada lá dentro que tem o parcelamento, ela pague aqui em reais em até 12 vezes ou até mesmo com Pix. Então você faz um pagamento, você pode fazer uma transferência com Pix e vai cair na conta da loja e ela vai receber o dinheiro imediatamente. A mesma coisa o parcelamento. Enquanto você paga em 12 vezes, a loja americana está recebendo o valor à vista. Isso funciona como se você tivesse usando, comprando no e-commerce brasileiro que você está acostumado. Então você chega na loja, a loja vai te falar, sua compra deu $1.500. Ele vai te dar lá com um dólar comercial, o que é muito importante porque às vezes quando você vai fazer câmbio, é o dólar que você vê lá que é o comercial, mais uma taxa às vezes 4, em alguns casos até 7% a mais do valor do dólar. Mas na nossa solução ela apresenta para você o valor em real e a taxa de serviço é super competitiva. Nossa, que legal. Essa é uma questão para nós brasileiros, porque a gente que tem, sei lá, 2 mil de salário, mais um cartão de crédito de 2 mil, a gente acha que a gente ganha 4 mil reais. E organizar a vida financeira não é uma das tarefas mais fáceis. Eu queria que você desse alguma dica, assim, para quem tem a vida toda desorganizada, por onde é que a gente começa a organizar a vida financeira nesse sentido? Bom, a gestão da vida financeira ela é bastante simples, mas requer esforço, porque você precisa fazer o trabalho da lição de casa, né? Que é saber o quanto você recebe e o quanto são as suas despesas, né? E uma dica bem interessante que às vezes quando a gente fala de receber, né, de despesas, a gente sempre deixa a nossa parte, guardar dinheiro sempre por último, né? Se sobrar, eu guardo alguma coisa. E na realidade, para organizar a vida financeira, primeiro, você precisa não gastar mais do que você recebe e a primeira pessoa que você precisa pagar é você mesmo, o eu futuro. Então, por exemplo, separa 5%, só que não 5% do final. Primeiro eu recebo o que eu tenho que receber, todas as minhas receitas, separo meus 5%, 10%, pago a mim, eu futuro, e depois eu vou pagar as outras despesas. E não pode passar do total, é organizar dessa maneira. O que não é fácil fazer, né? Precisa de toda essa inteligência, inclusive financeira. Por isso que é importante a gente escuta bastante falar hoje, mas que não era muito comum de ouvir, de educação financeira nas escolas. Porque aí desde pequenininho você vai criando esse hábito, né? De criar uma rotina financeira para não ter um problemão quando você ficar mais velho. Agora, uma coisa que a gente também escuta falar é que quando vai para os Estados Unidos, traz um celular para mim,
Ah, traz não sei o que para mim. Sempre tem alguém pedindo quando você vai fazer uma viagem para o exterior. Por que é tão diferente? Por que é que as pessoas... O que é que diferencia uma venda nos Estados Unidos, por exemplo, com uma venda aqui no Brasil? Tem algumas diferenças. Por exemplo, se a gente está falando de eletrônico, geralmente os eletrônicos eles custam mais barato lá nos Estados Unidos. Então, se você vai viajar para Miami, para Orlando e vai em um dos outlets lá, você vai encontrar produtos não só com produtos preço mais barato, mas também produtos novos. Como, por exemplo, a gente está às vésperas de lançamento do iPhone 15, que é a febre do momento. Então, quando lança o iPhone 15, todo mundo quer comprar, todo mundo quer ser o primeiro, né? Então, você tem hoje uma demanda que às vezes o produto ele não está disponível aqui e a questão do preço e a qualidade que você consegue encontrar lá. Muitas vezes, tem alguns produtos eletrônicos que você consegue comprar por 25% do valor, incluindo impostos, se você comprar direto nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é bastante vantajoso. E aí, para quem está aqui no Brasil e tem um amigo indo para os Estados Unidos, a sua empresa consegue parcelar a venda, ajudar no parcelamento da venda de quem quer esse celular aqui do Brasil? Sim. Olha que interessante, porque quando a gente começou, a intenção era a gente atender o mercado de turista, então, para a loja física. Então, a gente atendeu, tem uma loja bem grande lá nos Estados Unidos, que fica em Orlando, que você pode procurar. A gente tem mais, né? Mas uma delas, para você ter ideia, eu vou contar uma experiência. A gente começou a operar em 2019, em novembro, na semana da Black Friday. Nessa semana, que as pessoas começaram a chegar na loja e perceber que poderiam fazer o parcelamento em 12 vezes, e elas estavam preparadas para levar apenas um iPhone. Quando elas perceberam que poderiam parcelar em 12 vezes, elas optaram por comprar 2 ou 3. E ainda mais, olha que interessante, elas compararam. Esse é um dado bem interessante porque ela está ali no caixa, prestes a fazer a compra. E ela tinha dúvida, será que no Brasil não é mais barato? Ela acessava lá o Mercado Livre e pegava o melhor preço que estava anunciado ali. E mesmo comprando do Mercado Livre, parcelado em 12 vezes e comparando o preço, ela economizava em alguns casos R$1.200, R$1.300 lá no caixa, inclusive pagando o sales tax e tudo mais, né? Então, para você como é que é interessante, resultado, em uma semana a gente zerou o estoque da loja que estava vendendo iPhone. Nossa. O quanto que aumenta a conversão, né? Então, e aí, essa é uma modalidade, que é dentro da loja, uma loja credenciada, você consegue fazer a compra. Agora imagina, eu estou aqui no Brasil, preciso comprar lá nos Estados Unidos, o que eu faço? A gente criou, existe um modelo que já existia, que era o modelo de personal shopper. Já ouviu falar? Não. O modelo de personal shopper é uma pessoa que vai na loja para você e ela te assessora, às vezes numa videochamada ou às vezes por WhatsApp, ela vai mandando ali as fotos para você, te ajuda a escolher o produto que você quer. E aí, quando ela seleciona, monta lá a cesta para você, um carrinho de compras para você. Na hora de pagar, você faz o pagamento via parcelou em 12 vezes, cai na conta dela, ela faz o pagamento na loja, ela inclui o valor do frete, de impostos e manda aqui para você. Em alguns casos, em uma semana ou duas, você está recebendo os produtos aqui. Nossa, então vocês estão perto de uma realidade que pode ser próxima de ter uma profissão lá dessa galera que só vai comprar coisa para as pessoas aqui do Brasil, né? Na realidade, a gente já tem hoje cerca de 200 personal shoppers cadastradas e que já fazem diariamente. Inclusive, se você entrar hoje dentro da nossa social media e falar com o nosso pessoal de atendimento e falar, olha, eu quero comprar, não sei, um equipamento que ajuda para poder fazer procedimento de facial, de cosmético. Estético, né? Estético, exatamente. Lá tem, por exemplo, a personal shopper que vai te ajudar com isso, vai selecionar, vai testar e vai mandar para você. E você consegue comprar parcelado também. Entendi. Agora, sabendo que essas lojas não costumam vender para o brasileiro diretamente, assim, parcelado, qual é a vantagem que ela tem de vender para a sua empresa? Porque eu imagino, então, que vocês repassam o valor completo para eles. Se eu estiver enganado, você me corrija. Você repassa o valor completo, mais parcela para quem está comprando, é isso? Exato. Então, tem algumas vantagens. Vamos partir da vantagem do seguinte. Se você é um lojista, americano ou não, você começa a oferecer parcelamento para o seu cliente, automaticamente você começa a aumentar a sua taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Para cada 100 pessoas que veem o seu produto, se você mostrar você vendeu para 2, quer dizer que sua taxa de conversão é de 2%, ok? Então imagina que você oferecendo parcelamento para essa pessoa, com a parcelou, você pode aumentar uma taxa de conversão de 60%. Se você vendia 100, passa a vender 160.
E o ticket médio, que é a média de quanto o seu cliente gasta por compra, ele pode aumentar, quase dobrar, vai para 80%. Se o cliente ia comprar 100, compra 180. Só por oferecer o parcelamento. Então, logo de cara, a loja ela tem por vantagem aumentar com o mesmo esforço de marketing para poder vender, de vendas, ela consegue vender mais. E um fenômeno que acontece dentro da nossa plataforma, que é assim, uma vez que a loja já tem o produto de desejo e o que estava complicando é a forma de pagamento que não estava adequada com que o consumidor quer pagar, quando ela descobre que pode pagar parcelado, e exatamente como ela está acostumada aqui no Brasil, ou com Pix, com TED, com pagamento de até 12 vezes, ela volta 4 vezes. 4 meses, em alguns casos 2 vezes por mês para poder fazer a compra. Então, com o mesmo esforço que a loja faz de marketing para poder gerar uma venda, para poder gerar um impulso de venda, quando ela coloca o meio de pagamento adequado que o cliente quer, isso multiplica, faz uma recorrência de 4 meses. É no-brainer, um negócio que é uma expressão em inglês, né, que não tem o que pensar. Sim. Né? E para quem está comprando aqui, fazendo essa compra e parcelando, sei lá, em 12 vezes, tem alguma... Porque aqui no Brasil, a gente sabe que quando a gente vai comprar algumas coisas, às vezes a parcela acaba ficando um pouco maior do que o valor original do produto. Tem algum acréscimo nos valores de acordo com o parcelamento? Sim, tem a taxa de serviço, né, mas já é um grande desafio hoje o cartão de crédito. Quando você vai com o seu cartão de crédito internacional, viaja para o exterior, você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, existe uma taxa, um IOF, que hoje é de 5,38%. Então, a compra de $100 que você fizer, ela já vai ser acrescida de 5,38%. E o dólar de base para essa transação, ele é o dólar PTEX, que fica mais ou menos 4%, em alguns casos pode chegar até 7%. Então, vamos dizer que você vai pagar numa compra de $100, 9% já vai ser na sua fatura de cartão de crédito por imposto, mais a cotação. Com a Parcelou hoje, você conseguiria parcelar em 12 vezes aproximadamente em 18%. Se já vai te custar 9%, por mais 9% você faz em 12 vezes. Seria mais ou menos pensar que você consegue, pelo mesmo custo, utilizando o seu cartão internacional, você poderia parcelar em 4 ou 5 vezes sem juros, mais ou menos assim, entendeu? Entendi. Então, tem a vantagem. E tudo isso você não tem a volatilidade do câmbio, porque quando você estiver no caixa para pagar, o dólar está travado, é o dólar comercial, e você já sabe quanto vai ser a sua compra inteira. Então, é uma solução completa. Que bom, né? Então agora a gente não tem dificuldade. Você que quer ir para os Estados Unidos, parcelar suas compras, aí procure pela Parcelou. O Rogério estava contando aqui que ele criou, né, de acordo com uma necessidade que ele teve ali a princípio. Então não existia esse tipo de empresa, você foi o criador desse mercado. Existiam algumas outras alternativas, existiam algumas outras soluções que eram baseadas, por exemplo, em gift card, mas eram muito ineficientes, né? Por exemplo, se eu quisesse parcelar, eu tinha que ir até um lugar, comprar um gift card, sabe o conceito? Fazer a ativação daquele cartão, muitas vezes não funcionava e depois sobrava o dinheiro, não tinha como sacar, é um problema. Então a gente criou esse modelo porque você paga exatamente o valor da compra e já é parcelado. Aí a história da loja que todo mundo queria fazer, todo mundo queria fazer a compra, certo? A pergunta é, tudo bem, eu posso comprar aqui nessa loja, mas se eu quiser, por exemplo, comprar na Apple, comprar no Walmart, comprar em outras lojas maiores, né? A gente não tinha como fazer isso. Então a gente criou um aplicativo, que é o Parcelou Bank, que você hoje consegue fazer uma carga parcelada. Então você consegue fazer uma carga com o seu cartão de crédito, vamos dizer que você quer gastar em roupa, você prepara o seu orçamento, vou gastar $3.000 na minha viagem. Você faz uma carga na sua conta internacional de $3.000 dividido em 12 vezes e você pode gastar em qualquer loja. E esse valor ele fica disponível imediatamente em real time. E se você não gastou todo o dinheiro, você pode gastar ele aqui de volta porque a conta ela é 180 moedas e atende outros países também. Olha, é muito interessante saber disso, porque é o que a gente está falando, né? Às vezes essas pequenas facilidades que a gente não tem conhecimento e que para quem tem dificuldade de se organizar financeiramente, sai do Brasil, às vezes eu mesmo nunca fui nos Estados Unidos, mas também não sabia que não dava para parcelar, ou seja, ou eu vou com a Parcelou agora, ou eu encho a conta bancária de dinheiro para comprar
tudo à vista lá. Desde quando existe a Parcelou? Faz tempo? A gente começou em 2019, novembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Foi bastante interessante porque foi assim, o modelo foi estrondoso, porque você entra na loja e a sensação é de que você está comprando numa loja brasileira, como está comprando aqui. Você só não passa o cartão na maquininha, mas você escaneia o QR Code, finaliza no seu celular o pagamento ou dentro de um device da loja e demora 30 segundos. Porque não tem um atendente, é isso? É você mesmo que faz? Não, tem um atendente, mas aí para poder facilitar para que você tenha as informações, e muitas vezes o terminal lá é todo em inglês, então você consegue escanear, você vê tudo em real, em português, então para poder facilitar, né? Então a solução é bem simples para poder atender todo o mercado brasileiro, né? Nossa, mas se foi em 2019 é recente até, né? Foi 2019, então quando foi 2020 veio a pandemia, a gente iniciou a operação com os personal shoppers, que aí ninguém mais conseguia nos Estados Unidos, né, com a pandemia. Sim. E aí os personal shoppers começaram a trabalhar muito, utilizando o Parcelou. Então a gente teve um aumento bastante de demanda nesse período, né? E depois, quando foram abrindo as fronteiras, aí foi se restabelecendo o mercado. Mas e agora que o pessoal está conhecendo mais que existe a possibilidade, então o mercado crescente. E é uma solução que, para você poder se organizar, é muito importante, principalmente falando um pouquinho de, por exemplo, não só as pessoas que estão viajando, mas quem vive lá, quem está mudando para os Estados Unidos, é difícil organizar a vida financeira inicialmente. Porque, nossa, imagino. Porque quando você chega lá, você não tem crédito. Então, dificilmente você vai conseguir um empréstimo, entendeu? Então, assim, você vai ter que ir em um banco, você vai ter que começar a consumir para ter um histórico. Então, você dificilmente vai conseguir um cartão de crédito com limite para poder gastar lá. Então, para você que está chegando nos Estados Unidos, o Parcelou ele pode te ajudar a comprar carro. Hoje a gente tem cerca de 100 lojas de dealers que vendem carro. Você consegue comprar carro no seu cartão de crédito. Você consegue imobiliar a sua casa pagando com seu cartão de crédito aqui. Consegue comprar roupa, consegue comprar remédio, cosmético, praticamente tudo. Isso com cartão internacional ou com cartão brasileiro que contrata o seu serviço? Muito interessante a pergunta, porque você não precisa ter um cartão internacional para utilizar Parcelou, porque a transação ela acontece aqui no Brasil. Então a gente captura lá nos Estados Unidos, por exemplo, mas ela é como dizer, capturada, né, e realizada aqui no Brasil. Então você pode ter um cartão que não seja nacional, que tenha um limite, o cartão de supermercado, por exemplo, você pode utilizar ele nas suas compras nos Estados Unidos. Nossa, é interessante. Você que está aí pensando em mudar para os Estados Unidos, precisa se organizar o que ele estava falando aqui, porque a gente tem o hábito, pelo menos eu, né? A gente tem o hábito de passar tudo no crédito e vai comprar, né? Às vezes você não consegue juntar todo o dinheiro para comprar à vista, que seria o ideal, mas infelizmente não é a realidade da maioria da nossa população. Então, quando você muda, você vai precisar de imóvel, você vai precisar de comer, você vai precisar sobreviver. Às vezes não ter o limite ali, não ter como parcelar e ter que pagar tudo à vista, não é fácil de lidar. E temos a solução aqui. Rogério, a Parcelou, então, é um aplicativo que as pessoas... Na realidade, ela é uma empresa americana, né, que foi fundada, eu fui o fundador, obviamente tem outros sócios hoje, mas ela foi fundada. Então, ela tem um aplicativo que é o Parcelou Bank e tem um aplicativo que você utiliza para poder fazer o pagamento das compras lá nos Estados Unidos. Mas se você não tiver com disposição para baixar o aplicativo, você pode chegar na loja, escanear o QR Code e finaliza direto como se fosse aplicação na internet, num website. Que legal. Você falou que começou em 2019, muito recente. Você considera que é um sucesso aí? Que tem uma adesão das pessoas que estão indo para os Estados Unidos? Eu, sim, considero que é um sucesso, porque no início ela era uma startup, né? Muito se fala de startup. Startup é uma empresa pequena, você tem uma ideia e precisa implementar ela. Então, hoje a Parcelou ela já não é mais uma startup, ela é uma fintech, ela é uma empresa ela é uma empresa financeira agregando tecnologia. Porque tudo isso que a gente falou aqui não seria possível se a gente não tivesse, por exemplo, todo o meio físico de internet e a tecnologia envolvida. Então, por isso a gente fala fintech. Então, hoje a Parcelou ela é uma fintech. Para você ter uma ideia, a gente cresce cerca de 3.000 a 4.000 usuários por mês hoje. E, de fato, é um sucesso. E a gente começou com a experiência de eu quero colocar apenas um checkout, um carrinho de compra para ser pago. E hoje a gente atende mais de 1.000 lojas em 19 estados nos Estados Unidos. É sucesso. Que legal. Olha, Rogério, quero te agradecer por todas essas dicas que você deu aí para o pessoal de casa. Você que está querendo viajar, passa os seus contatos para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho.
Então, para poder... Qual câmera que eu falo? Aqui, pode falar aqui. Ok. Então, se você quiser saber mais a respeito da Parcelou, você pode seguir a gente nas redes sociais, Parcelou no Instagram. O nosso website é www.parcelou.com. Simples assim. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer, sucesso aí. A gente vai conversar em breve quando eu for para os Estados Unidos. É isso aí. Gente, ó, agora eu já estou sentindo o cheiro do forno aqui. A gente vai para o rápido intervalo. Fica aí que na volta a gente vai ver como é que tá essa delícia que a Babi começou a preparar. Beijo, fica aí.